Tudo o que não provém da fé é pecado. O Antigo Testamento, Salmo capítulo 32, versículo 1 e 2, e o Novo Testamento, Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8, concordam. Bem-aventurado ou afortunado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. Portanto, ambos, por implicação, concorda que a pessoa cuja transgressão Deus não perdoa e cujo pecado não é coberto, mas aberto em toda a sua ofensidade diante da face de um Deus santo, e a quem o Senhor imputa iniquidade, essa pessoa não é abençoada, mas é muito, muito infeliz. Mesmo que o pecador impenitente e não perdoado prospere nesta terra, podemos ter certeza, com base na autoridade da palavra de Deus, que ele não escapará do julgamento, pois está escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5. Você presume das riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Você não sabe que a bondade de Deus é para levá-lo ao arrependimento? Mas, pela dureza do seu coração impenitente, você está acumulando ira para si mesmo no dia da ira, quando o justo julgamento de Deus será revelado. Se isso for verdade, e se nossas piores imaginações sobre como seria o derramamento da ira de um Criador infinito são apenas uma sombra de seu horror real, então não há nada mais importante para qualquer pessoa neste edifício ou no mundo do que reconhecer sua pecaminosidade e encontrar um caminho de perdão diante de Deus. Mas uma das características do pecado é que ele é enganoso. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz: Cuidem-se, irmãos, para que não haja em qualquer de vocês um coração perverso e incrédulo, levando-os a se afastarem do Deus vivo. Antes, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. No coração de todo pecado está uma mentira. A mentira diz a todos nós em nosso pecado: o ato que você está fazendo agora, ou o desejo ou atitude que você está sentindo agora, não é muito ruim, porque há coisas muito piores. Não é muito ruim porque todos os outros experimentam as mesmas coisas. Não é muito ruim porque você não pode evitar. Não é muito ruim porque não há Deus. Ou, se isso não funcionar, Deus sabe que você é apenas frágil e fraco. Ele tolerará e terá pena do seu pecado. Existem 1000 distorções da verdade que o pecado traz consigo para o coração humano, de modo que Jeremias clama: enganoso é o coração acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Às vezes, desespero-me com a sutileza do pecado na minha vida. Como ele consegue distorcer a realidade e cegar a verdade e desencadear inclinações tolas e malignas? E quando olho para o mundo, o pequeno mundo da minha vizinhança com seus roubos, bebedeiras e promiscuidade sexual, ou o mundo maior de histórias horríveis de tortura da Bolívia, de Garcia Meza ou dos Gary Hastings matando suas esposas e depois tentando explodir seus próprios miolos com uma espingarda, mas em vez disso deixando-se vivos sem rosto, por assim dizer, um símbolo do horror do pecado no mundo. Quando olho para a sutileza do pecado na minha própria vida e seu punho de ferro de engano no mundo em geral, às vezes pergunto: que esperança há de abrir os olhos de alguém para a feiura do pecado e para o terrível perigo da condenação, se não nos arrependermos e formos perdoados? Mas então me lembro da promessa sobre o poder da palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. E diante dele, nenhuma criatura está oculta, mas todas as coisas estão patentes e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada expõe nossa pecaminosidade como a palavra de Deus. Ela dissipa a névoa espessa do engano e nos deixa ver o pecado como ele realmente é. Não é para que possamos chafurdar nele, mas para que possamos fugir dele. Portanto, meu objetivo hoje é deixar que a palavra nos mostre o que é pecado e por que é pecado. Raramente há cura para qualquer doença sem um diagnóstico. É isso que quero oferecer hoje, o diagnóstico de Deus para a nossa doença humana chamada pecado. Se não sabemos o que é, ele terá muito mais poder sobre nós. Se soubermos, então seremos capazes de nos valer do melhor médico, que é um especialista em pecado, e de seus medicamentos que são necessários para manter a doença sob controle. O que é pecado? A definição mais penetrante e devastadora de pecado que conheço nas Escrituras é a última parte de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Tudo que não provém da fé é pecado. A razão pela qual é penetrante é que vai à raiz de todas as ações e atitudes pecaminosas, a saber, a falha em confiar em Deus. E a razão pela qual é devastadora é que varre todas as nossas listas de coisas a fazer e a não fazer, e torna qualquer coisa, desde pregar até pintar uma casa, uma candidata ao pecado. Na língua original, isso é enfatizado ainda mais do que em nossas versões. Diz: tudo que não provém da fé é pecado. Qualquer coisa, absolutamente qualquer ato ou atitude que seja devido à falta de confiança em Deus é pecado. Não importa o quão moral possa parecer aos homens, Deus olha para o coração. Em Romanos capítulo 14, Paulo aborda uma situação em que alguns crentes achavam que era errado comer carne, eles eram vegetarianos, enquanto outros achavam que todos os alimentos eram puros, eles comiam de tudo. Alguns eram abstêmios, outros bebiam vinho. Paulo concordava com aqueles que viam todas as coisas como puras em si mesmos, mas algo era mais importante para Paulo do que transformar todos os crentes romanos em comedores de carne ou bebedores de vinho. Ele queria que ambos os grupos andassem em amor e não fizessem nada para ferir a fé do outro. Observe os versículos 2 e 3. Um crê que pode comer de tudo, enquanto o homem fraco come apenas vegetais. Que aquele que come não despreze aquele que se abstém, e que aquele que se abstém não julgue aquele que come, pois Deus o acolheu. Então, versículo 14 e 15. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, mas é impuro para qualquer um que o considere impuro. Se seu irmão está sendo ferido pelo que você come, você não está mais andando em amor. Então, versículo 21. É justo não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que faça seu irmão tropeçar. Portanto, o que Paulo está fazendo neste capítulo é redefinir o pecado para essas pessoas. O pecado não pode ser definido adequadamente em termos de meros atos como comer e beber. Ele deve ser definido por sua raiz. Um ato de comer carne pode ou não ser pecaminoso, dependendo se brota do amor, versículo 15. Mas ainda há uma raiz mais profunda do que o amor ou falta de amor, e isso aparece nos versículos 22 e 23. Você tem fé? Guarde-a para si mesmo diante de Deus. Acho que Paulo quer dizer aqui que se sua fé o liberta de sentir culpado por comer carne, por exemplo, não pense que você tem que ostentar sua liberdade às custas de ferir os outros.
Então ele continua: bem-aventurado o homem que não se julga pelo que aprova. Em outras palavras, é uma alegria ter a consciência limpa, não se sentir culpado pelo que escolhemos fazer ou não fazer. Então ele conclui: a pessoa que duvida é condenada a se comer, porque não age por fé. Tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que se você não tem certeza se comer carne é errado e você acha que pode ser, mas você vai em frente e come de qualquer maneira, em vez de negar a si mesmo para evitar o que você acha que pode ser pecado, então você está condenado, isto é, culpado de pecado. A razão que ele dá é que tal comer não é por fé e tudo o que não é por fé é pecado. Agora, a suposição aqui é que ir em frente e comer carne quando você acha que pode ser errado é um comer que não vem da fé. Por quê? Porque tal comer não pode ser por fé. A natureza da fé salvadora. Se pudermos responder a essa pergunta, poderemos saber mais precisamente o que Paulo quer dizer com fé no versículo 23 e, por sua vez, qual é a natureza do pecado. Porque não estamos agindo por fé quando seguimos em frente e fazemos algo que achamos que pode ser errado? A resposta salta aos nossos olhos, eu acho, quando fazemos outra pergunta, a saber, por que seguimos em frente e fazemos algo que achamos que pode ser errado ou prejudicial aos outros? A resposta não é que sentimos que se não fizermos não seremos tão felizes? Estamos dispostos a arriscar machucar alguém ou fazer o que achamos que pode ser errado, porque esse curso de ação parece nos dar mais felicidade. Fazemos o que fazemos porque achamos que fazê-lo tornará a vida mais agradável ou pelo menos suportável. Mas se for assim, é fácil ver como o nosso comportamento não é de fé. A fé veria o possível erro ou dano que nossa ação pode causar e não sentiria necessidade de arriscar para tornar nosso futuro mais feliz, porque a fé confia em Deus para construir um futuro para nós que é amplamente preferível ao que poderíamos fazer para nós mesmos. Portanto, é óbvio que quando tentamos tornar nosso próprio futuro feliz, correndo o risco de erro ou dano, certamente não estamos agindo por fé, pois a fé repousa em Deus para moldar o melhor futuro para nós. Aqui temos um vislumbre do que Paulo quer dizer com fé salvadora e por que é que a fé genuína sempre muda vidas. O que sai do versículo 23 é que a fé é a confiança em Deus para trabalhar nos assuntos de nossas vidas, para que somente o que é melhor para nós aconteça conosco. Que poder seria liberado em sua vida e mente se realmente acreditássemos que o Deus Todo-Poderoso, cujo conselho não pode ser frustrado, está neste exato minuto, enquanto prego, ocupado, trabalhando para garantir que o que aconteça conosco esta tarde e amanhã, em casa e no trabalho, seja somente o que é melhor para nós. Há um erro grave na igreja hoje que diz que a fé salvadora foca principalmente no que Deus não fará conosco, ou seja, usar nossos pecados contra nós. Este é um erro grave, porque no Antigo e Novo Testamento, um elemento essencial, não opcional, mas essencial, da fé foca no que Deus fará por nós agora e na era vindoura. A fé salvadora é confiante não apenas de que Deus perdoou nossos pecados por meio da morte de Cristo, mas também de que Deus está agora trabalhando nos assuntos cotidianos de nossas vidas para nos fazer bem. De acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Sim, ele o fará, e a fé salvadora está confiante nisso. Claro, todas as coisas
significa todas as coisas que são melhores para nós, incluindo todos os tipos de tribulação. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, alegremo-nos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança, aprovação, e ser aprovado, esperança. A fé salvadora é primariamente orientada para o futuro, e não quero dizer meramente orientada para o céu. Quero dizer que ela é orientada para o amanhã de manhã, e está confiante de que Deus vai resolver essa situação preocupante. Abraão foi justificado por sua fé. Ele permaneceu limpo diante de Deus. Mas qual era a sua fé? Romanos capítulo 4, versículo 20 diz: ele não duvidou das promessas de Deus em incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer o que prometera. Fé salvadora significa descansar nas promessas de Deus. Quais promessas? Todas as promessas, incluindo Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele o seguirá com bondade e misericórdia todos os seus dias. Salmos capítulo 23, versículo 6. E ele não o deixará nem o abandonará. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A fé salvadora é confiante nas promessas e no poder de Deus. Portanto, não está ansioso pelo amanhã, mas tem alegria e paz tomando Deus em sua palavra. Então Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz em crença, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Confiar no Deus da esperança dá alegria e paz. E a razão disso é porque nossa esperança confiante é que Deus está trabalhando agora e amanhã nos assuntos cotidianos de nossas vidas, para que somente o que é melhor para nós aconteça. Isto eu acredito. É o que está por trás de Romanos capítulo 14, versículo 23. Pecado é qualquer coisa, qualquer ato ou qualquer emoção ou atitude que não brota do solo de tal confiança no Deus da esperança. Tudo que não é de fé é pecado. Descrença é a raiz do pecado. Há 3 implicações dessa definição de pecado que eu quero tentar levar para casa. Primeiro, a falta onipresente em todo pecado é seu caráter de descrença. Que não haja confusão aqui. Por descrença, não quero dizer uma recusa em aceitar as verdades da Bíblia. Não somos salvos por darmos consentimento mental às promessas de Deus. Somos salvos por esperarmos com nossos corações nessas promessas. A falha do coração em estar confiante nas promessas de Deus e em se alegrar e encontrar prazer em sua provisão para o futuro é a raiz e a essência de todo pecado. A descrença é o que principalmente desagrada a Deus em todo ato pecaminoso. Como Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E com razão, porque a descrença é um insulto terrível. Se um amigo se oferece para lhe fazer um favor e promete pela sua honra que o fará, mas você recusa a oferta e diz: não, amigo, decidi que não posso mais confiar em você. Se essa for sua resposta à promessa dele, a amizade acabou. Você insultou sua integridade e roubou sua honra. E há justa causa para que a animosidade contra você cresça em seu coração. Além disso, a ofensidade de seu insulto aumentaria em proporção direta à dignidade de seu amigo. Em outras palavras, quanto maior sua sabedoria, honra e confiabilidade, mais feio e indesculpável seria o insulto de sua falha em levá-lo a sério. Isso me ajuda a sentir um pouco o quão horrível é o pecado, porque Deus é infinitamente sábio
infinitamente honrado e infinitamente confiável, e pagou um preço infinito para colocar tudo isso à nossa disposição para o nosso bem. Que ofensa intolerável é então para um pequeno humano insignificante, absolutamente dependente da graça de Deus para cada respiração que ele dá, dizer com seu comportamento a Deus: eu realmente não acho que você pode ser contado para fazer um futuro melhor para mim do que eu possa fazer seguindo o meu próprio caminho. Se tal descrença persistir, haverá julgamento, que é sobre o que eu quero falar na próxima semana. Uma falha em se deleitar e confiar nas promessas de Deus é o maior insulto que você pode pagar a Deus e, portanto, a ofensa primária em todo pecado. O pecado não é uma lista. A segunda implicação de Romanos, capítulo 14, versículo 23, é que não podemos mais viver o pecado meramente como quebrar os 10 mandamentos ou transgredir uma lista de coisas que se deve ou não fazer. Tudo o que não provém da fé é pecado. Ir à igreja pode ser pecado, ficar em casa pode ser pecado, comer bife pode ser pecado, e não comer bife pode ser pecado. Relações sexuais com sua própria esposa podem ser pecado, e a recusa de relações sexuais pode ser pecado. Uma das mentiras mais bem-sucedidas de Satanás é que o pecado pode ser limitado a uma lista administrável de coisas que se deve ou não fazer. A razão pela qual isso é tão satânico é que faz com que milhares de frequentadores da igreja pensem que as coisas estão bem entre eles e Deus porque evitam uma lista de coisas que não se deve fazer e praticam outra, muito mais curta, lista de coisas que se deve fazer, mas na verdade podem estar pecando o dia todo, incorrendo na ira de Deus, porque suas atitudes e ações não vêm da fé nas promessas de Deus. Por favor, não pense que isso não pode acontecer com as pessoas na igreja, em nossa igreja. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: quando não pude mais suportar, enviei para que eu pudesse saber da vossa fé, por medo de que de alguma forma o tentador vos tivesse tentado e que o nosso trabalho fosse em vão. Entre os frequentadores da igreja, Satanás está principalmente no negócio de substituir a fé vital pela mera moralidade. Ele ama tirar uma vida fluindo da confiança feliz em Deus e transformá-la em um regime religioso superficial. Não deixe fazer isso, pois tudo o que não é de fé é pecado, incluindo a religião. A verdadeira batalha da vida não é travada em um delta baixo, onde o rio de nossas inclinações flui em ação, mas na fonte alta e menos acessível da fé. Se o fluxo não começa na fonte da fé, não importa onde ele flui, ele resultará em pecado. Portanto, como diz Provérbios, guarda o seu coração com toda diligência, pois dele fluem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Todas as coisas são pecados para o incrédulo. A terceira e última implicação de Romanos capítulo 14, versículo 23, é um aviso para aqueles que não buscaram Cristo para perdão ou depositaram sua esperança nele. Se houver alguém entre vocês assim, não diga a si mesmo: meus pecados são leves, ou meus pecados são poucos, pois de acordo com Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo o que você faz é pecado. Se você não está confiando em Cristo para perdão e não está descansando em seu trabalho diário em seu favor, então nenhuma de suas ações vem da fé, mas cada uma delas, mesmo a mais nobre, é pecaminosa e um insulto ao Deus infinitamente confiável. E espero, se você não recebeu Cristo com todo o seu coração, com todo o seu perdão e toda a sua esperança, que esta semana você não seja capaz de se livrar do pensamento de que tudo o que você fez é pecaminoso aos olhos de Deus, pois tudo o que não vem da fé é pecado.
tenho uma sugestão melhor para você que não se confiou a Cristo ou não o recebeu como seu Salvador e Senhor da sua vida. Faça isso agora mesmo e você pode entrar na semana sem condenação. Vou fazer uma oração que espero que cada pessoa nesta sala faça comigo. Se você já é de Cristo, a oração confirmará isso. Se você não é e agora quer ser, este pode ser o momento de sua conversão. Ore comigo silenciosamente se você realmente quer. Deus Todo-Poderoso, não posso escapar da sua busca. Você me encontrou e inclinou o meu coração a acreditar em você. Confesso meu grande pecado e sei que mereço ser condenado por insultá-lo com minha falta de fé. Mas eu creio agora em Jesus, que como seu filho, ele morreu para carregar meu pecado e punição, para que eu pudesse viver para sempre e andar em novidade de vida. Eu tomo como minha única esperança e o reconheço como meu Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu perdão e sua promessa de estar comigo. Guarda-me agora do maligno. Amém.